estamos de volta. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e visite nosso site istoemanaus.com.br. Bom, gente, seu carro merece um tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786. Bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a doutora Magali Oliveira. É só conferir. Hoje, com a honra e o prazer de estar com a doutora Magali Oliveira, psicóloga, que tem o seu consultório na Psicomédia Odonto Clinical, Avenida Genebra, número 2, no Campos Elísio. Telefone 99408-9151. E hoje está aqui o seu Efraim Oliveira, que é o esposo da doutora, e também a Sofia Oliveira, que é a netinha que é o xodó da família. Isso aí é justiça. Filha da doutora Paula, outra pessoa que também, uma profissional maravilhosa, uma ortodontista de primeira categoria. Doutor, então, nós falamos muitas coisas da pandemia, falamos muita coisa dessa área de comportamento. Agora, se vê falar muito pouco da AIDS. Dizimou a AIDS no nosso estado? Oh, quem dera, né? Quem dera, eu né? acho assim que HIV é algo que ficou no interdito, né? Todos sabem que estava acontecendo, todos sabem que a transmissão continuava, mas a pandemia chegou assim e parece que nos engoliu, né? Ela foi tão maior que tudo que muitas outras patologias ficaram meio que, não vou dizer para você esquecida, mas vou dizer para você sem destaques, né? Então, assim, quando a gente fala de HIV/AIDS, nós sabemos que no mundo são 79 milhões de pessoas infectadas. Dessas 79 milhões, quase 40 delas convivem com o vírus. E a gente volta lá para o básico, sabe, Edson? Para o início de tudo, assim, as orientações. O que tem que se fazer? Cuidado, você pode pegar o vírus, o HIV, através de relações sexuais. Né? Então, assim, o básico, o uso de camisinha. Então, quais são as pessoas que ainda continuam sendo as mais contaminadas? São as profissionais do sexo, são os relacionamentos homossexuais, masculinos. Doutora, eu vou mais longe um pouquinho. Eu falo porque eu observo, nos dias de jogos, a gente vê ainda a nossa juventude, parece que não está muito atinando para isso não. Porque eu já ouvi alto e bom tom que o coquetel está nos protegendo. Até que ponto isso aí é verdade? Tem uma veracidade? Protege até um determinado ponto. Depois disso, adeus, né? Então, eu nem sei se esse coquetel ele serve totalmente para proteger, né? Porque ele vai seguir assim, eu vou fazer um coquetel, eu estou fazendo uso do coquetel, eu tenho vírus ou eu estou fazendo uma medicação de prevenção, porque, enfim. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos falando de uma doença que mata, de uma doença que não tem cura. Mata o motivo, né? Exatamente. Ela vai... E é uma doença, Edson, que ela traz um estigma muito grande com ela, sabe? Diferente do câncer. Quando uma pessoa tem câncer, as pessoas falam, poxa vida, né? Que lamentável. Essa pessoa tem câncer. Então, o câncer é como se fosse uma patologia que ela é acolhida socialmente falando. Quando a gente fala do HIV, não. O HIV é uma doença, uma patologia que é discriminada. Então, quando a pessoa fala assim... Quando a gente fala assim, o fulano tem HIV. Aí você fala, mas também não se cuida, olha aí, a vida que tem, olha aqui, fez por merecer e tal. Então tem pessoas que ainda têm esse discurso.
Por quê? Porque o câncer é uma doença que você não pode evitar. Nem todas você pode. Algumas você pode fazer exames preventivos e tal. Mas algumas não. Ela chega e ela se instala em você. O HIV você pode. Agora, a gente não vê mais campanhas contra o HIV, não vê mais campanhas de orientação. Muito embora, como eu falei, a juventude não está muito preocupada. A gente observa que os nossos jovens, eles estão muito aí para balada, estão muito aí... eu nunca tinha visto na minha vida tantas drogas como tem rolado aqui no Amazonas. Então a gente vê hoje garotos bonitos, meninas bonitas, de corpo perfeito. Eles têm corpos perfeitos, tratados, sarados, mas poxa, quando menos espera você está lá cheirando cocaína ou então fumando maconha, que agora apareceu uma desgraça aí da vida de novo, que está dizimando. Num cigarrinho maldito desse, a pessoa já está totalmente dependente. Hoje a senhora tem um trabalho no consultório em cima disso? Especificamente não, Edson, não trabalhamos especificamente só com a questão das drogas e tal. Mas eu tenho muitos pacientes que são usuários e que você não diz, tanto pacientes que são usuários, que você não imagina, quanto pacientes que são infectados com o vírus, que você não faz a mínima ideia. Porque assim, quando você fala dessa juventude mais relapsa, dessa juventude mais descuidada, essa juventude, ela não presenciou o massacre que o HIV fez lá nos idos de 70, 80. Elas não viram esse massacre, né? Então elas têm o HIV, às vezes, com uma patologia que dá para cuidar. Porque eu trato de jovens com 25, 27 anos que têm HIV, que fala, doutor, tá tudo controlado. O meu, eu faço exame de sangue e está indetectável. Né? Então, é como se tivesse tudo bem. Mas um vacilo. Mas isso aí não é a cura, né? Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Então essa é a realidade, que num vacilo, num adoecimento que ele tiver, a AIDS chega porque ela é a doença oportunista. E daí qual é a doença que mais, as pessoas que têm HIV é mais recorrente nessas pessoas? A tuberculose. A tuberculose ela é muito recorrente em pessoas que têm HIV. Então essa juventude descuidada, e daí bem no início desse bloco eu falei da questão da transmissão sexual, mas a gente tem a transmissão aí por uso de seringas, né? E que essa juventude hoje não tem muito esse medo. E é uma coisa que a gente não aceita. Tamanho século XXI, a gente ainda vê pessoas dividindo seringas, dividindo agulhas. Aonde, gente? Hoje Edson, tem um grupo de pessoas que elas saem na noite e elas falam, vamos brincar de roleta russa. Hoje nós vamos pegar quem nós quisermos sem nenhum preservativo. E elas fazem um rodízio assim, sabe? E elas ficam ali, pegam uma pessoa, sai com outra, transa com outra, 3, 4 na noite e depois vão fazer o exame. Assim, tem um grupo de pessoas, eu já atendi uma pessoa desse grupo que de alto risco que eles fazem a roleta russa. Eles saem para brincar com a roleta russa, só que a bala é a vida deles, entende? Mas que brincadeira mais esdrúxula. Eu vou me expor só para quê? Para uma adrenalina pseuda? Não, peraí. Aí você vê a inconsequência dessa nossa juventude. Né? Pois é. E, consequentemente, a gente tem que trazer muitos psicólogos, psiquiatras, para que a gente possa começar a entender e saber como conduzir a nossa vida, como conduzir a nossa família, como conversar com os nossos filhos e com os nossos netos. É muito difícil, doutora, uma pessoa que chega na minha idade ter um diálogo assim, bem aberto com a sua juventude, que hoje diz assim, ô pai, a sua história é outra, o seu tempo foi outro, hoje as coisas não é bem assim, papapá, e por aí vai. E o que a gente vai fazer? Então, assim, hoje, a base de tudo, né, apesar dessa descrença, às vezes no nosso discurso, porque não somos da mesma geração que eles, mas hoje nós ainda precisamos apelar para o diálogo. É mostrar, sabe, cada ação tem uma consequência, você precisa entender que tem essa consequência. E essa consequência, ela é sua.
Por mais que você ame seu filho, por mais que você ame sua filha, as consequências do comportamento de cada um deles, eles que irão responder. Embora a gente vá sofrer junto, né? Mas eles terão que responder por essa consequência. Gente, eu já tenho só que agradecer a essa aula que a doutora Magali, sempre que aqui está, nos deixa. E dizer o nosso muito obrigado, doutora, pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Muito obrigado à direção do Churrasco da Vila, que oferece esse espaço para que nós possamos levar essas pequenas informações, mas pequenas de um modo geral, porque são muito grandes. Para quem não tem nenhuma, vai ter essa. Então, é muito grande e é muito pertinente para os assuntos que a gente trata. Por quê? Porque através de pouquinhas coisas, pouquinhas palavras, a gente consegue mostrar um universo bastante grande de problemas que circunda a nossa vida e que às vezes são alheios à nossa vontade, mas que eles estão ali e que precisam ser cuidados. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado também ao Efraim Oliveira, o esposo da doutora, e também a netinha Sofia, que aqui esteve conosco saboreando essa costela de chão. Nos encontramos então no próximo sábado às 12h25, sempre com um assunto tão palpitante quanto esse. Até lá!